Por certo que este vídeo talvez não seja muito popular aos torcedores do São Paulo, porque muitas vezes o torcedor quer que a gente fale aquilo que ele deseja ouvir, deseja escutar, né? Só que este canal tem uma marca, né? De não ficar pautando demagogia, né? E diretamente ao assunto, né? E fazer análise objetiva sobre as situações, inclusive sobre os reforços que podem chegar aos clubes brasileiros, inclusive sobre o reforço que pode chegar ao São Paulo agora, né? O jogador Pedro Rocha, que está no Atlético Paranaense, tem 27 anos, e que o São Paulo está, em tese, contratando aí para ser o reforço. Mais um ponto aí para o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni sempre pediu um ponto, né? Entregaram para ele já o Marcos Guilherme, né? E agora estão entregando para ele o Pedro Rocha, né? Então, assim, São Paulo pensou no Bustos, né? E vai entregar o Pedro Rocha, na verdade, para a comissão técnica do clube, né? Então, é uma grande contratação? Como é que seria? Por que é polêmico isso aí? Qual é o problema disso aí? Porque, gente, a gente precisa entender como é que se insere, na verdade, essa contratação do Pedro Rocha para o São Paulo, né? Neste momento do São Paulo. Tem muita coisa aí que o torcedor está querendo saber. Primeiro, tem investidor mesmo? Qual é o investidor? Qual é o investidor? Né? Ele precisa ser anunciado, deve ser anunciado, dizem que vai ser anunciado nesses próximos dias, talvez na quarta-feira, mas precisa ser anunciado. Né? Ele vai realmente bancar grandes contratações para o São Paulo? Se isto é verdade, qual é a lógica de buscar um jogador como Pedro Rocha? Pedro Rocha é um desses grandes jogadores? Pedro Rocha é um jogador realmente que serve para fazer, neste momento, a diferença no São Paulo? Em tese, ele é este grande reforço que o investidor, né, vai bancar no São Paulo? Se de fato tem esse investidor, qual é a lógica de buscar um jogador como Pedro Rocha? O Galopo, se na verdade está sendo negociado com o São Paulo pelos valores noticiados, se isto for um fato, a gente não sabe, né? Se isto for um fato, né, vamos combinar que não é uma contratação barata para o São Paulo. Né? É uma contratação realmente bem cara, só que não é o São Paulo, é o investidor. Então, se tem investidor bancando contratações como do Galopo, qual é a lógica de buscar um jogador como Pedro Rocha? Então, este é o grande ponto. Né? Antes de continuar, pedir só autorização para abrir um parêntese e falar que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet. É isso mesmo. Esta casa de aposta mundialmente conhecida e reconhecida como a mais confiável do planeta Terra, que patrocina este canal aqui, que segurou a onda aqui quando o canal estava na pior. Né? É você que sempre curte uma aposta esportiva, porque é bom deixar claro, você que curte, hein, uma aposta esportiva, porque vai sempre nas mesmas casas de aposta, porque não conhecer uma diferente. Né? Então, nesse caso, por que não ir atrás da mais confiável? Eu vou te contar uma história. Você ganhou 100 reais aí no caso de aposta, né? Os caras te devolvem rapidinho, beleza, hein? Aí naquela lá você teve aquela sorte de ganhar 5 mil reais, 3 mil reais. Ah, meu irmão, aí pra receber, ó. Aí que você vai reconhecer, vai saber que tem casa de aposta e casas de apostas. Algumas realmente te tratam como consumidor, como você de fato tem que ser tratado. E essa é a OneXBet. Então, se você não conhece, use o link que está na descrição desse vídeo, também no comentário fixado, para se cadastrar. E depois que se cadastrar, bote aqui, pegue o código promocional OneXJosa para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. E também para você mandar mensagem para eles que você chegou lá a partir deste canal. Eu já sou cadastrado lá, já jogo lá. Então use a bússola de jogar lá quando você for apostar, que também sinaliza para eles que vale a pena sim patrocinar este canal aqui, tá bom? O XBet, fica a dica para vocês aí que curte uma aposta esportiva, tá bom? Fechando parênteses então e vamos falar do Pedro Rocha. Gente, a vontade de ter boa vontade com o São Paulo neste momento é gigantesca. Mas os dirigentes do São Paulo não se ajudam. Não se ajudam. Dirigentes do São Paulo, né, seguram vozes, inclusive vindo de dentro do Morumbi. É isso mesmo. De que nunca desistiram do golpe da reeleição. Nunca, jamais. Estão aí sempre à busca, né, à espera de uma situação oportuna para fazerem isso. Então é complicado. Agora o São Paulo do nada, assim, do nada começou a se interessar pelo Galopo. É um jogador muito diferente. Eu sempre falei, o São Paulo tem que buscar alguns jogadores. O São Paulo tem que dar um jeito, por exemplo, dentro do seu orçamento complicado, a gente sabe que não tem dinheiro e tal, tem que ter uma gestão melhor do seu orçamento ali, do que entra no clube e tal, para fazer boas contratações. Não tem sentido o São Paulo ir atrás de qualquer jogador. Nunca vai para lugar nenhum se ficar buscando qualquer jogador. O São Paulo tem que dar um jeito de buscar os grandes jogadores. Né? Ah, mas não tem dinheiro. Tem que dar um jeito para ter dinheiro. Tem que, dar uma olhada ali, uma revisada nos contratos ali, cujos custos e benefícios não são favoráveis para o clube. Tem jogador ganhando muito que entrega muito pouco. Essa limpa está sendo feita. Outra coisa, o São Paulo está vendendo jogadores. Né?
Tá entrando dinheiro aí para aliviar. Claro, sabemos que grande parte desse dinheiro vai tapar buraco, né? Agora, o fato é que o São Paulo tem que buscar grandes jogadores. Para mim foi um erro quando buscou o Marcos Guilherme, que é um jogador, permita-me, pode ser um grande craque no São Paulo. Mas pelo que ele estava jogando nas últimas equipes pelas quais ele passou, é um jogador comum, é um jogador qualquer, o Marcos Guilherme. Né? Que é o jogador da velocidade, né? Tem essa mania aqui no Brasil de técnico adorar jogador veloz, né? Aí coloca em todo lugar, ele é opção pra tudo. O tal do Marcos Guilherme jogou no Santos de todas as posições que você quer imaginar. Em todas jogou mal, gente. Menos os 2 primeiros jogos. Ele sempre joga bem um ou dois dos primeiros jogos, depois some, depois vira um jogador realmente... São Paulo contratou. Beleza, já tá no elenco. Vamos torcer para que dê certo, para que vire realmente um jogador muito importante para o São Paulo. Aí vem o Galo. Opa, mudou. Galo tava pensando também aí no Arruello Ferrarese, um zagueiro novo, extremamente promissor. Muito interessante, né? Parece que de repente pode até pintar ainda, porque o São Paulo ainda está à busca de um zagueiro, ok. Mas o Bustos praticamente já era, que era aquele jogador de lado de campo. Muito interessante. Qual é o problema hoje, por exemplo, de não contratar esses jogadores do City? Vai ter um vídeo para falar sobre isso aqui, sobretudo sobre o Ferrarese. Mas também implica uma contradição em relação a esse momento do São Paulo. Porque o São Paulo quer um tipo de contratação que tem, sabe, que tem tudo a ver. Olha só que interessante. O tipo de contratação que o São Paulo queria fazer em relação ao Bustos, tem tudo a ver com o fato de que o clube não tem dinheiro. E o clube está insistindo para que a negociação fosse por empréstimo. Estava insistindo para que fosse por empréstimo. E o City não queria saber disso. E o São Paulo insistindo. E os caras não queriam saber disso. Queriam apenas negociar o jogador. Né? No primeiro momento está 50%, o São Paulo ficou enrolando e tal. Depois falou, olha, se quiser comprar agora vai ter que ser os 100% dos direitos. Nós entendemos que o São Paulo não tem dinheiro, por isso que estava tentando buscar o jogador por empréstimo. Mas como é que fica então a contratação do Galo? Se tem dinheiro para contratar o Galo, por que não tem dinheiro então para contratar um jogador como o Bustos? Em definitivo, e fica com essa mania de empréstimo, essa pechincha que o São Paulo costuma praticar. Né? Então, tem ou não tem dinheiro? O investidor vai bancar ou não vai bancar os jogadores? Ou será que apenas alguns jogadores e alguns empresários é que vão ser aceitos para serem contratados no São Paulo? É uma questão que a gente precisa pensar e entender aí, né? O que está acontecendo com o São Paulo? E agora, como é que se insere então a contratação do Marcos Rocha? Marcos Rocha é um jogador, na prática, muito parecido com o Marcos Guilherme, gente. É isso, não é diferente. Pelo menos tem sido assim nos últimos tempos. O jogador não conseguiu dar certo na Rússia, não deu certo no Flamengo, não jogava, não entrava em campo, não deu certo, vamos combinar, gente, não deu certo no Furacão também. No Cruzeiro, tal, sem o conhecer, é verdade. O conheceu, tentou fazer ele jogar, tal, também não foi bem, vamos deixar claro, não foi bem no Cruzeiro, tá? No Cruzeiro jogou bem, não jogou nada. Torcedor no Cruzeiro sabe muito bem do que eu tô falando. Sabe muito bem do que eu tô falando. No Grêmio teve alguns momentos interessantes, sim, né? Alguns momentos decisivos. Acho que contou muito a favor dele o fato de que, ele foi jogador decisivo em alguns jogos, fez alguns gols importantes. Mas ele já não é aquele jogador do Grêmio há muito tempo. Olha só, meus amigos, para resumir tudo isso, ó. O Marcos Rocha não se viu para ser reserva do Flamengo, ok? O Marcos Rocha era reserva, na maior parte do tempo, no Atlético Paranaense. Reserva. Ele era reserva no Atlético Paranaense na maior parte do tempo. É um jogador que não jogou 7 partidas nessa temporada ainda. Claro, teve uma lesão e tal, isso também. Aliás, ele vem tendo realmente lesões. Né? Há muito tempo também que não está com o corpo, né, totalmente ali inteiro, mas quando está também não joga nada. Né? Então, o fato é o seguinte, o Atlético não quis. O Atlético tinha ele emprestado junto ao Spartak com opção de compra. Não quis comprar. Com valores muito acessíveis. Não quis negociar o jogador. Por quê? Porque entendeu que o jogador não serve para ser reserva. Não é aquele jogador para ser titular. Ele é reserva no Furacão. Ele poderia, por exemplo, entrar de vez em quando, o jogador que compõe elenco. Não serve para o Furacão nem como reserva. Isso serve para o São Paulo. O São Paulo serve para o São Paulo que precisa, na verdade, contratar grandes jogadores. Traz um cara como o Galo, aí traz um cara como o Marcos Guilherme, que a gente entende que chegou antes, né, do tal investidor. Agora que tem um investidor, vai buscar um segundo Marcos Guilherme. É isso? Já tem um Marcos Guilherme pela direita, vai buscar um para a esquerda agora, é isso? Não tem sentido isso daí. Bom, o Marcos Guilherme, desculpa, o Marcos Guilherme todo mundo sabe como joga, ou seja, não joga nada, até agora não jogou nada. A partir de agora vai jogar, né, vai jogar muita bola. Tomara que jogue mesmo. Tomara que jogue. Agora o Pedro Rocha, na verdade, é um lateral
Desculpa, ele é um atacante destro, que atua pela direita, que vai até o fundo do campo, e aí quando cruza, meu irmão, sai de baixo, porque a bola vai para todo lugar, mas cruza, né? Às vezes também consegue acertar alguns. Agora, o fato é que, curiosamente, no Grêmio, ele jogava também, às vezes, num lado ou no outro, mandava bem até nos cruzamentos, né? Parece que, à medida que vai perdendo condição física, ele consegue, perde a qualidade no cruzamento também, né? É um jogador que, quando atua pelo setor... E outra coisa, no Grêmio ele apresentava uma certa velocidade que ele não tem apresentado mais. A gente não vê mais. Então o jogador, para trabalhar até o fundo do campo, ele não tem essa velocidade toda que já teve em outros momentos. O cara tem 27 anos, parece que já está acabado com o futebol. Não, não é isso. É que é inexplicável que ele não está jogando. Quando ele é colocado no setor esquerdo, ele é aquele jogador que é colocado ali, sobretudo para fazer aquele trabalho por dentro ali, né? Costuma fazer um trabalho ali com muita velocidade, com a condução da bola, na diagonal, mas também tem falhado um pouco nisso aí, né? Até porque está faltando também essa velocidade. O jogador, curiosamente, não é fraco fisicamente, mas é um jogador que está pecando por falta de velocidade, e a velocidade associada à força física é muito importante para ele fazer esse trabalho por dentro, porque ele não é um jogador de habilidade para parar, cadenciar, é um jogador para, né, para conduzir a bola em velocidade, não é um cerebral, um jogador cerebral. É um jogador que é bom correr, porque se for pensar, pode complicar um pouquinho. Entendi? Então, na minha opinião, é um jogador que é bastante complicado. O Flamengo talvez tenha contratado ele pensando que ele poderia ser o substituto para o Bruno Henrique. Se enganaram completamente, perceberam isso nos treinamentos. O Pedro Rocha sequer entrava. Não serviu para o Flamengo. E não serviu também para a reserva do Flamengo. Não serviu para o Atlético Paranaense e sequer para a reserva do Atlético Paranaense. Gente, não é do Palmeiras. Não é mais do Flamengo. Não é mais do Corinthians, tal. Não é do Fluminense. Com todo respeito ao Furacão, que merece nosso respeito sim. Mas o Pedro Rocha não serve para ser reserva do Atlético Paranaense, gente. E vai servir para o São Paulo. Chegando com status, inclusive, de jogador para decidir. Vamos parar de ilusão. Ele pode chegar e ser tudo isso mesmo. Mas em tese, pelo que ele está jogando aí nos últimos anos, ele não é esse jogador. E a análise aqui é sobretudo sobre o que o jogador era, e não o que o jogador pode ser. Se qualquer estrangeiro aqui que não estiver jogando nada, eu vou falar também aqui numa análise aqui nesse canal, como já fiz em relação a muitos jogadores, como fiz recentemente em relação aos jogadores ali, até mesmo do Fortaleza, o Oteiro que chegou ao Fortaleza, detonei a contratação. Porque a análise tem que ser em cima do que o jogador está apresentando. O jogador não joga bem há muito tempo. Mas no São Paulo vai jogar? Por quê? A água que se bebe no Morumbi é diferente, é mágica? A alimentação ali na cozinha do Morumbi é diferente? Faz mágica pro jogador? Que história é essa? Ou será que não tem nada a ver com isso aí? E a questão que realmente é decisiva é o fato de que os dirigentes são amigos dos empresários? Não sei. De repente é justamente isso. Porque é inexplicável, no momento que o São Paulo diz ter um investidor, contratar jogador como o Pedro Rocha. É isso.